Olá! Hoje eu vim fazer o tão aguardado vídeo de melhores livros que eu li em 2012. Para quem me acompanha aqui no canal desde o início, vai lembrar que esse foi o primeiro vídeo que eu gravei. E então eu resolvi fazer a versão de 2012, já que é uma coisa que as pessoas sempre me pedem. Eu acho muito legal também de fazer. Aviso logo que em 2012 eu li super pouco. Além de eu não ter lido muito em comparação com o número de livros que eu geralmente leio nos outros anos, eu li poucos livros que me surpreendessem. Então assim, eu já não li muito e os livros que eu li foram, em sua maioria, meia boca, infelizmente. Então assim, eu não poderia dizer que 2012 foi um ano muito rico literariamente falando, mas tem algumas coisinhas interessantes que eu gostaria de compartilhar. Então vamos começar. Vários dos livros que eu vou mencionar já tem resenha aqui no canal, então quando for o caso eu vou colocar o link do vídeo para, se você se interessar em ver uma resenha mais completa, mais profunda sobre aquele livro em especial, você ir direto para a vídeo resenha dele. Vou começar já roubando na cara dura e falando da trilogia Millennium. E sim, a trilogia vai entrar aqui nos meus favoritos como um livro só, simplesmente porque eu não consigo escolher o meu favorito na série. Eu amo todos os 3 livros. Foi uma série que me surpreendeu demais, demais, demais. Achei um livro super bem escrito, super coerente, super instigante. Eu não conseguia parar de ler porque eu queria muito saber o final. E, enfim, gostei de como a trama se desenrolou, gostei de vários detalhes com que o autor se preocupou. E tem o plus desses livros terem simplesmente a minha personagem favorita ever, que é a Lisbeth Salander, que é uma hacker punk maluquinha e completamente original, completamente divertida, e que eu super me identifiquei. Eu leria quantos livros houvesse tendo ela como personagem. Então assim, só por causa disso esses livros já mereceriam um lugar cativo no meu hall de favoritos. Eu fiz um vídeo falando um pouquinho mais sobre os 3 livros da série Millennium, então se você não assistiu ou se você quer assistir de novo para relembrar o que eu achei, eu vou linkar o vídeo aqui. Segundo livro que eu vou comentar é o A Sangue Frio, do Truman Capote, ou Capote, ou whatever. Eu também tenho uma resenha desse livro que eu fiz logo no início do ano, quando eu tava super empolgada, tinha acabado de ler, e eu vou linkar aqui o vídeo. Mas basicamente ele é um livro muito original, porque ele mistura jornalismo com romance. Então a premissa dele é um fato real, é um assassinato mega hediondo, assim, com várias vítimas, todas da mesma família, e o autor pegou essa notícia, né, esse fato real, pesquisou a fundo e construiu a história dele em cima disso. Então a história dele não é construída como se fosse uma mega reportagem de jornal, como se fosse uma notícia enorme que se desenrola por páginas e páginas, mas daquele texto estilo jornalístico. Não, ele é escrito em formato de romance mesmo. Então o autor constrói a história, ele insere elementos que vão prender a atenção do autor. É tudo baseado, sim, em fatos reais, vindos de muita pesquisa e muitas entrevistas, mas escrito de uma maneira que não seja chata, que não seja basicamente uma matéria jornalística com lead. Não rola isso. Ele realmente dá uma interessância à história, por assim dizer. E eu acho que esse livro devia ser leitura obrigatória para todo estudante de comunicação, sobretudo para quem faz jornalismo. Então, assim, eu acho meio grave que
poucas pessoas que se formaram comigo tenham lido esse livro, porque ele abre bastante a mente sobre como construir um texto de uma maneira que fuja do comum. Terceiro livro que eu vou falar aqui é O Temor do Sábio. Eu também fiz resenha para esse livro, eu vou linkar aqui. E O Temor do Sábio, ele faz parte de uma trilogia chamada Crônica do Matador do Rei. O primeiro volume da trilogia é O Nome do Vento e o segundo é O Temor do Sábio. E o terceiro ainda tá para ser lançado e eu tô aguardando ansiosamente porque eu tô gostando muito da série, aquele tipo de série que você lê e parece que no final do livro tem mais perguntas a serem respondidas do que no início. Então, assim, creio eu que a gente só vai ficar sabendo de todos os pormenores da coisa no final do terceiro livro mesmo. E o autor escreve de uma maneira incrível, ele enche o texto de easter eggs, então ele vai colocando pistas e espera que a gente decifre. Então é muito bizarro porque tem fóruns dedicados especialmente a decifrar essas pistas escondidas nos livros do Rothfuss. E basicamente é um livro sobre fantasia, é um livro que tem toda uma mitologia por trás dele, então o autor foi além e ele criou um universo para servir como pano de fundo a história. E essa trilogia também tem um dos personagens que eu mais gosto, que é o Quoth, que é o personagem principal. E eu gosto muito dele, ele é super inteligente, super esperto, sempre arranja um jeito de sair das encrencas em que ele se enfia de uma maneira brilhante. Então, assim, gostei muito, super me identifiquei e tô louca pra sair o último volume porque a curiosidade tá me matando. Quarto livro que eu vou mencionar é o Urupês, do Monteiro Lobato. E esse livro tem uma história engraçada, porque logo que eu comecei a trabalhar lá na agência, veio um amigo me pedir um pendrive emprestado e eu emprestei. Sendo que nesse pendrive tinha um texto que eu havia escrito para um blog intitulado Monteiro Lobato Racista. E aí ele foi, salvou o que ele tinha que salvar no pendrive e quando veio me devolver, perguntou sobre esse texto, perguntou o que eu achava do Monteiro Lobato e coisa e tal, e eu comentei que eu nunca havia lido. E então ele comentou que estava lendo um livro do Monteiro Lobato chamado Urupês e que talvez eu fosse gostar, então me emprestou o livro. E eu, como nunca tinha lido nada do autor, eu gostei muito da ideia, li, sei lá, em 2 dias o livro. É um livro de contos e me surpreendeu muito porque, sinceramente, eu não achei que eu fosse gostar tanto, mas eu realmente achei muito bom. O livro é de contos e todos os contos têm uma pegada meio regional, por assim dizer, então tem aquela coisa bem brasileira mesmo, que eu acho que é uma característica do Monteiro Lobato. Todos os contos são tristes, a maioria tem um final trágico, mas eu sinceramente não me importo com isso, porque assim, eu acho que final feliz tem que ter na nossa vida real. Nos livros eu não faço questão, eu até gosto de finais meio tristes porque fogem do comum. Então assim, curti muito quase todos os contos do Urupês. Tem alguns contos meio controversos onde o Monteiro Lobato expõe todos os seus preconceitos, ou melhor dizendo, todas as suas ideias que na época pareciam ok, mas que hoje em dia, com toda essa coisa do politicamente correto, com toda a conscientização das pessoas, talvez isso não fosse visto com bons olhos. Sim, polêmicas à parte, eu gostei muito de ler Monteiro Lobato. Esse foi o primeiro e o único até agora que eu li do autor, porque sim, eu fui uma criança que não li o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Shame on Me. Então, assim, curti muito a oportunidade de ter lido um livro que, se eu fosse na livraria, provavelmente eu não teria curiosidade de comprá-lo, mas que caiu nas minhas mãos meio que por acaso e acabou sendo uma grata surpresa. Então, Dudu,
Beijo, te dedico por ter me apresentado Monteiro Lobato. Quinto livro que eu vou comentar aqui também foi o empréstimo do Dudu, e é o Caso Morel. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro e eu vou linkar ele aqui. E aviso logo que eu estava com mega olheiras no vídeo, então assim, releve quando for assistir. Mas enfim, o Caso Morel é um livro bem interessante. É do Rubem Fonseca e eu gostei muito porque foi o primeiro livro que eu li do autor. Eu nunca tinha tido nenhum contato com a literatura do Rubem Fonseca e curti muito a minha primeira experiência com esse autor. Esse livro tem uma fórmula que hoje em dia está até meio batida, mas que na época provavelmente foi bem inovadora, que é aquela coisa de um livro dentro do livro. Então a gente tem um personagem principal e esse personagem está escrevendo um livro. Então, durante a nossa leitura, a gente se depara com trechos do livro desse personagem, intermeando a história principal, que é o que a gente está lendo. Então, assim, tem um livro, dentro desse livro tem outro livro. Parece um pouco confuso eu falando assim, mas na hora que a gente lê, a gente entende muito bem. E eu gostei bastante da maneira como o autor construiu isso. Ele é um livro policial e a gente tem um crime, e enquanto a gente vai acompanhando meio que a investigação desse crime, a gente vai se deparando com fatos da vida do personagem principal e também com trechos do livro dele que acabam nos ajudando a entender a história dele, a trajetória de vida dele, por que ele está sendo acusado de cometer um crime, enfim. Curti muito a narrativa, curti muito a maneira como a história foi construída e devo falar que eu me decepcionei um pouco quando eu fui ler outro livro do mesmo autor, que chama-se Agosto. Eu terminei de ler recentemente e brochei com o livro, não sei explicar porquê. Ele não é ruim, ele não é mal escrito, mas não me prendeu, não me empolgou. Eu, sei lá, eu esperava um pouco mais dele, não achei tão bom quanto as minhas expectativas. Sexto livro que eu vou comentar é o Dia em que eu Matei Meu Pai, do Mário Sabino. Por algum acaso, eu também fiz resenha desse livro no mesmo vídeo em que eu falei do Caso Morel, e o motivo para isso é que os livros têm uma narrativa meio que parecida. Eles contam com um personagem envolvido em algum crime e em ambos os casos esse personagem está escrevendo um livro. Então, nesses dois livros existem uma história paralela, que seria um outro livro dentro do próprio livro. Acontece isso nesses dois títulos e por isso eu resolvi comparar os dois no mesmo vídeo resenha. O Dia em que eu Matei Meu Pai é um livro muito instigante, ele é muito diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido. A narrativa dele, como eu falei, é bem interessante, vai intercalando textos, vai intercalando a parte da escrita do Mário Sabino mesmo, né? A história corrida do livro com os textos do livro do personagem principal. E esse livro tem o plus de ter um final, assim, sabe? É muito surpreendente, é muito agoniante, eu diria. É um choque, então, assim, eu diria que as últimas frases do livro realmente são chocantes. E não tem nenhuma pessoa que leia esse livro e que não comente isso comigo, que o final choca, que o final é completamente surpreendente. E eu acho que foi isso que me fez gostar tanto do livro. Ele é bem construído, ele é bem escrito. Achei as partes do livro que o personagem principal está escrevendo meio chatinhas, elas são importantes dentro do livro, elas não estão lá pra encher linguiça, só que eu achei chatinho, mas
não considero que isso tenha estragado a minha leitura. Eu gostei muito da experiência e curti muito esse autor que eu não conhecia. Próximo livro é o Sexo Anal, do Luiz Biagioni. Eu já falei sobre os livros do Biagioni em um vídeo sobre livros no começo do ano, e eu vou linkar aqui para relembrar, caso você não tenha visto ou queira ver de novo. E basicamente os livros do Biagioni, não preciso nem falar que são polêmicos, a começar pelos títulos, e não só por isso, a narrativa também é bem heterodoxa, por assim dizer. Nesse livro em especial, o título do livro ser sexo anal não é por acaso. Essa modalidade sexual que dá nome ao livro, ela intermeia várias partes da história. É o sexo anal que costura toda a trama de uma forma ou de outra. Então, assim, eu não pensaria em um título melhor para esse livro, sinceramente. E eu preciso dizer que não é um livro para todos os paladares. Então, assim, vai ter gente que vai se sentir chocada, que vai achar de mau gosto. Não é para pessoas puritanas, não é para pessoas que se incomodem com palavrões em excesso, não é um livro para pessoas que se incomodem em ver expressões mais grosseiras e termos mais chulos e sei lá, cenas referentes a sexo no meio da narrativa. Se você se incomoda com esse tipo de coisa, realmente foge desse livro, porque você não vai curtir e vai achar que eu sou uma depravada por estar indicando. Mas eu curti bastante, principalmente porque é um livro que foge completamente do comum e eu gosto de coisas que fujam do usual. Então, é um livro completamente diferente, acho que de tudo. Ele é muito diferente de 50 Tons de Cinza, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Não tem mimimi, não tem historinha de amor, não tem encheção de linguiça. É um livro policial, com toques bem apimentados, digamos assim. Eu não diria que é um livro pornográfico, mas é um livro bastante erótico e sim, existe diferença entre essas duas coisas. Próximo livro chama-se Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro tem uma história engraçada. Eu li ele inteiro numa tarde na Livraria da Travessa. Eu não comprei o livro, mas eu pretendo muito fazê-lo porque eu curti demais esse livro. Esse livro se baseia numa notícia que o Garcia Marques leu certa vez sobre uma múmia de uma menina com cabelos extremamente compridos que tinha sido encontrada. E aí ele leu essa notícia e a partir daí resolveu montar uma história sobre isso, tendo isso como pano de fundo. Então, na história dele tem uma menina de cabelos extremamente compridos, que vive numa família meio bem tradicional. Então a mãe dela não gosta muito dela, não dá muita atenção pra ela. Basicamente são as empregadas que mais dão atenção a ela. E ela vive uma vida normal, é uma menina de uma boa família, com instrução. E um belo dia ela é mordida por um animal e adoece. E aí essa menina começa a agonizar. E os pais, na tentativa de salvá-la, acabam pedindo ajuda de um padre. E aí o padre vai lá, tanto para conversar com a menina, quanto para tentar exorcizá-la. Não seria bem essa palavra, mas na falta de outra melhor. E aí esse padre começa a ter contato com a menina, a conversar muito com ela, se dá muito bem com ela, e começa a nascer um relacionamento entre eles e a história vai se desenrolando a partir daí. E eu gostei bastante, eu achei muito curiosa a sinopse do livro e curti bastante esse livro. Pretendo comprá-lo e pretendo ler outras coisas do Garcia Marques,
porque, né, a primeira impressão nem sempre é a que fica. Eu li 100 Anos de Solidão, não gostei, quer você goste ou não da minha opinião, ela é essa. Mas eu não parei, eu não desisti do autor porque eu não gostei de um livro dele. Próximo livro da minha lista é o Impiedosas, que é o 7º volume de Pretty Little Liars. Eu gosto muito dessa série, inclusive já fiz um vídeo sobre a série, eu vou linkar ele aqui. Curti muito o 7º volume, ele é o tipo de livro que você lê super rápido porque quer chegar no final, mas quando chega no final ele te deixa com um gostinho de quero mais. E assim, é muito complicado resenhar um livro de uma série sem dar spoiler, então eu realmente não vou falar muito sobre ele. E eu devo dizer que o último livro super me decepcionou, eu brochei total do final da série, eu achei que podia ter sido muito melhor, achei o final até meio previsível, e o assassino é a coisa mais burra do mundo. Então assim, definitivamente não curti. A série toda é muito boa, todos os livros são super legais, pra ter um desfecho tão ruim. Então, realmente fiquei desapontada, mas fora isso, o Impiedosas é um dos melhores livros da série e eu gostei muito de tê-lo lido. Por fim, eu vou falar de um livro que chegou aqui recentemente e eu postei até no Instagram, porque eu tava muito feliz quando eu recebi esse livro, que é esse daqui, o Pearl of Pandaria. Eu não conhecia esse livro. Pra quem não entendeu nada, é um livro sobre o universo do WoW. Então, na última expansão, os personagens principais, digamos assim, são os Pandarians, que são pandas fofos e amorosos. E dentre esses pandas, tem uma pandinha super aventureira chamada Lily Stormstout. E ela é muito fofa. E quando eu descobri que havia um livro sobre ela, baseado nas suas aventuras, eu fiquei louca, frenética, tive que comprar na hora. Então esse livro é sobre as aventuras da Lily e ele é muito legal. Um livro de capa dura, tem a jacket, eu vou tirar a jacket para poder mostrar direito. Aqui tem a patinha do panda, não sei se vai dar pra ver. E ele é em formato de quadrinhos. As ilustrações são super bem feitas. A arte gráfica do livro é bem bonita, então a gente é dividido em capítulos, bonitinho. É bem feito e o roteiro é bem coerente com a história do WoW. Então, pra quem joga, vai se sentir em casa lendo esse livro. E a gente fica sabendo de várias coisas que a gente não sabe enquanto tá jogando. Por que que a Lily tem o espírito aventureiro? Por que que ela tá sempre em busca de algo novo pra fazer, de algo pra explorar? Por que que ela anda sempre acompanhada do tio dela? Enfim, é bobinho, eu sei, mas é muito divertido, cara. E pra mim é item de colecionador. Todos os meus livros de WoW eu tenho como item de coleção mesmo, porque eu curto jogar, eu curto todo esse universo, então assim, é legal aprofundar um pouco mais a história que a gente joga todo dia num livro. A gente fica sabendo de várias curiosidades que acabam passando batidas quando você tá jogando, porque o objetivo não é ficar lendo, o objetivo é terminar as quests, passar de nível, ganhar equipamentos, enfim, seja qual for o seu objetivo do jogo. Pra quem não entendeu nada do que eu tô falando, é um joguinho de RPG online chamado World of Warcraft. Eu tenho um vídeo falando sobre ele, eu vou linkar aqui. E basicamente eu acho que esse livro é bem legal pra todo mundo que joga. Comprei na Amazon, paguei uns 16 dólares pelo livro e mais uns 9 de frete. Enfim, saiu cara a brincadeirinha, mas é um livro que eu não podia deixar de ter na minha coleção porque é muito adorável e super curti. Então tá aí, 10º lugar com louvor na minha listinha de favoritos.
E então é isso, esses foram os livros que eu mais gostei de ter lido em 2012. Eu espero muito que 2013 seja um ano melhor literariamente falando, que eu possa ler mais e que eu possa ler livros melhores e que eu continue tendo tempo de compartilhar as minhas leituras com você aqui no canal e lá no blog. E agora eu quero saber de você. O que você leu em 2012 que te surpreendeu? Responde pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Então é isso, muito obrigada por me assistir, um beijinho e tchau, tchau!